Olá, meus caros. Novamente aqui. Questão 42 do ITA 2021. Seja S contido nos reais o conjunto de solução da inequação. Aí dá uma inequação. Para quem faz as provas anteriores do ITA, tá manjado dessa daqui. Assim, essa, essa inequação é que a gente vai relacionar expoente com o número um, né, que a gente consegue relacionar como qualquer número não nulo elevado a zero, é uma inequação manjada do ITER. Então, se você faz as provas anteriores, você já tem na cabeça de como prosseguir. E assim, essa questão também não tem muita criatividade aqui, é mais um é, trabalho pesado de fazer álgebra, muita álgebra, mas nada de tão criativo assim. Legal. As únicas questões que você vai ter que lembrar para resolver isso aqui, além das noções básicas de inequação, né? Porque não tem como sem saber isso, é como que varia é, como que varia, né? Uma função exponencial se a base for entre 0 e 1 ou se a base for maior que 1. Isso é interessante, certo? É interessante você ter em mente que quando a base de uma função exponencial está entre 0 e 1, ela é uma função decrescente, enquanto que se a base for maior que 1, ela é uma função crescente. Assim, você consegue intuitivamente pensar nisso. Imagina caso você tenha 2 ao cubo, isso é 8. Mas se eu tenho 2 2 não, vamos pensar assim, 0,5 elevado ao cubo e 0,5 elevado ao quadrado, quem que é maior? Ao quadrado. Diferente se a gente tem 2 ao quadrado, que é 4, que nesse caso esse vai ser maior. Então você vê que um é crescente e um é decrescente. Isso é muito importante, que vai moldar toda a resolução, certo? Então eu vou iniciar o primeiro caso considerando que a gente tenha que a base, que é o x ao quadrado mais x mais um, esteja entre 0 e 1, certinho? Então a primeira condição é essa. Então essa é a primeira condição. Então como que a gente ficaria? Primeiro vamos já botar essa condição e agora vamos resolver. Ficaríamos com x ao quadrado mais x mais um elevado a 2x ao quadrado menos x menos um menor ou igual a 1, que é o quê? X ao quadrado mais x mais um, isso elevado a zero. Mas por ser, como a gente já viu, é decrescente, se é menor ou igual, tem que ser o quê? Lembra, para ser decrescente a gente acaba tendo que inverter, né? A gente faz, entre aspas, inverter o sinal da inequação. Claro que tem uma teoria por trás, mas a resolução de uma questão não tem como eu fazer demonstração nem muitas coisas, né? Mas a noção se é decrescente, você consegue ter uma noção intuitiva de que os expoentes não podem ser da mesmo sinal, né? Porque a função não cresce da mesma, o expoente não vai crescer em equivalência com a base, certo? Claro que muito mais fácil você entender isso caso você tenha estudado a teoria. Mas, né, de qualquer forma, vamos lá. 2x ao quadrado menos x menos um vai ter que inverter o sinal, maior ou igual a zero. E aí, inequação, inequação de uma função polinomial do segundo grau. Como é que a gente resolve? Encontra as raízes. Aqui no que vai ficar um mais 8, né? 4 vezes 2, isso, dá 9. Então as raízes são um mais ou menos 3 sobre 4. Então a primeira raiz é um e a segunda raiz é menos um meio, certinho? Aí tem o 2 e menos ali. Beleza. Então a gente vai ter 2 de raiz. E aí lembrando que se a concavidade voltada para cima, vou colocar um esbocinho para entender. Quais são os valores que ele vai ser maior ou igual a zero? Seriam esses valores aqui, ó.
certo? Ou seja, os intervalos que estão presentes aqui, que são x menor ou igual a menos um meio, união x maior ou igual a um, certo? Só que lembra novamente, a gente tem ainda essa condição inicial aqui, certo? Essa condição inicial aqui tem que ser satisfeita. Isso daqui também é uma inequação simultânea, certo? Porque ele tem duas inequações. E isso, vamos lá, vamos para a primeira inequação. X ao quadrado mais x mais um é menor que um. Então ficaria o quê? X ao quadrado mais x tem que ser menor que zero, beleza? E aí tá, se você for analisar as raízes desse caso, a gente vai ter é, x1', né, ficaria zero, e x2', que isso aqui é uma, né, se a gente analisar só essa parte, é uma função, função polinomial em segundo grau incompleta. Então seria menos um. Beleza. Para que ele seja menor que zero, pensa novamente dessa forma, só que agora é menor que zero, então teria que ser essa região aqui, certo? Ou seja, teria que estar entre o menos um e o zero, beleza? Por ser simultâneo, eu vou fazer o símbolo de intersecção com essa inequação aqui, que faria x ao quadrado mais x mais um tem que ser maior que zero. Primeiro, vamos ver o discriminante. O discriminante vai dar quanto? 1 menos 4 vezes 1 vezes 1, ou seja, dá menos 3. Se o discriminante dessa função é menor que zero, significa que ele não intersecta o eixo das abscissas. Portanto, ele sempre vai ser positivo. Então, essa inequação é válida para todo x. Portanto, tá aí. Então, a gente vai ter esse conjunto e esse conjunto para fazer a intersecção. Beleza, vou fazer a intersecção aqui. Menos um meio. 1. Menos um. E o zero aqui. Então, essa intersecção aqui vai dar o seguinte intervalo. Menos um é menor que x, que é menor ou igual a menos um meio. Beleza? Então tá aí a primeiro caso. Agora, o segundo caso, né, como a gente analisou, se a base está entre zero e um, vamos agora para o caso que ela está maior do que um. Então ficaria x ao quadrado mais x mais um é maior do que um. Então a gente resolvendo, já vimos que tem duas raízes, né? Essa função zero e menos um. Então a gente teria aqui, ó, né, x ao quadrado mais x maior que zero. Se é maior que zero, vamos ter que continuar essa noção aqui. Ou seja, vai ter que ser menor do que menos um ou maior do que zero. Beleza. E agora, escrever novamente. ah, Como é que é? É 2x ao quadrado menos x menos um é menor ou igual a x ao quadrado mais x mais um elevado a zero. E aí, lembro novamente. Agora, se é crescente, se mantém o sinal da desigualdade direta, né? E aí, no caso, no expoente, 2x ao quadrado menos x menos um é menor ou igual a zero. E aí já sabemos essas raízes, né? Essa função polinomial, que são um e menos um meio. E para ser agora menor ou igual a zero, teria que ser entre elas. Então, menos um meio menor ou igual a x, que é menor ou igual a um. Vamos fazer novamente a intersecção desse conjunto com esse. Aqui a gente vai ter menor que um, maior que zero, menor ou igual a um meio, menos um meio, né? Opa, tá entre menos um meio e um. Quase fiz besteira aqui. Pronto. Então a intersecção é esse intervalo aqui, que é um intervalo
0 é menor que x, que é menor ou igual a 1. E agora a gente tem esse intervalo e esse intervalo que a gente vai ter que fazer união, né? Porque se são dois casos separados, para a gente encontrar o todo, a gente tem que fazer a união deles. Então, vou fazer agora, colocando aqui 0 fechado em 1. Esse daqui, menos 1, menos 1 meio. Calma aí. A união, então, vai ser simplesmente a união desses intervalos aí, certo? Que aí teria que dar o gabarito letra D, certo? Porque, né, ficaria essa união. Mas, deixa eu ver aqui uma coisa. Hum, se... Ah, tá, beleza. Eu entendi porque o menos um e o zero, como vocês conseguem ver, para eles, no caso que eu fiz o estudo, estão sendo desconsiderados. Por quê? Se liga. Porque caso a gente tenha o zero, olha aqui, ficaria zero mais um, certo? Ficaria um, certinho? Um. E aqui, como que ficaria? Ficaria 2 vezes zero, menos um. Ou seja, dá menos um. Aí ficaria um elevado a menos um, que dá um. Ou seja, eu desconsiderei o um. É, foi um erro meu. E agora eu tô já afirmando. E se você colocar o menos um também, ó, novamente, ficaria menos um ao quadrado, um menos um mais um. Um novamente. Se eu for substituir aqui, ficaria 2 vezes um mais um menos um, que aqui dá 2. 1 elevado ao quadrado dá 1, que também está no intervalo. Portanto, 1, o 0 e o menos um no x também vão entrar nessa equação. Ah, aí você me pergunta, como que eu poderia resolver essa questão sem fazer esse erro? Bem simples, fazendo essa simbologia aqui, certo? Mas, novamente, nada de absurdo, você conseguiria perceber é, o porquê isso depois, né? Mas então, tá aí a resolução. Uma questão manjada do Ita, mas tranquilinha pelos padrões dela. Obrigado por assistir o vídeo e é isso.